pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diogo Borlamac, esse é o nosso curso de correção de questões de língua portuguesa para a banca NUCEP. Então, se você vai fazer qualquer concurso organizado pela banca NUCEP, você está aqui no lugar certo. Conforme a banca NUCEP for organizando outros concursos, nós vamos também atualizando à medida que forem surgindo novas questões. Beleza? Então, junte-se a nós, qualquer coisa, estamos aqui. Vamos lá! No CEP 2023, das opções a seguir, há palavras que podem vir grafadas sem acento, podendo ter assim alterado o seu sentido e ou a classe gramatical. Quais são elas? Pessoal, bancas como a FGV, por exemplo, trabalham muito esse tipo de questão, né? E a NUCEP trouxe aí para a gente também em 2023. Ou seja, palavras que ora podem funcionar como substantivos e ora podem funcionar como verbos. Então, por exemplo, médico, que é um substantivo, ora pode aparecer o verbo medico, né? Eu medico. Não é isso? Então, tem várias situações em que nós podemos ter a mesma palavra e, dependendo da sílaba tônica dessa palavra, ela pode vir a ser de uma classe ou de outra. Tá? Então, é isso que a banca quer de nós aqui. Vamos ver como é que a gente poderia fazer essa questão para tentar acertar e ganhar esse ponto. Vamos lá, caso tivesse na nossa prova. Pessoal, vamos lá. Título. O que você vai tentar fazer, né? Claro, Diogo, mas não, você vai falar uma coisa aqui, mas não pode ter outras opções? Pessoal, pode, mas esse aqui é um curso de reta final. Meu objetivo aqui é passar o máximo de informações que eu puder, mas de forma objetiva, tá? Então, caiu uma questão como essa na prova de vocês, o que vocês vão tentar fazer? Título é um substantivo, né? O título de leitor, por exemplo, o título. Vocês vão tentar ver se existe algum verbo da mesma família, um verbo cognato da mesma família, tá? Então, eu titulo. Pois é, pessoal, muita gente pergunta, Diogo, mas titula não seria intitula, o verbo intitular? Pessoal, tanto o verbo titular, eu titulo, tu titulas, né? Tanto o verbo titular quanto o verbo intitular existem na língua portuguesa. Tá? Claro que a gente usa muito mais em titular, mas existe também o verbo titular. Então, título pode aparecer sim, né, sem acento. Essa palavra pode aparecer sem acento quando for título, eu titulo, né? Ou seja, a primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, do verbo titular, eu titulo. Apesar de não ser usual, mas isso existe, tá? Então aqui, beleza. Agora, homônima, né? Aqui, pessoal, alguma coisa que é homônima, né? Por exemplo, palavras homônimas são palavras que podem ter a mesma grafia ou o mesmo som. Eu não tenho aqui a palavra homonima, perceberam? E nem tenho o verbo homonimar, né? Por favor, não força a barra. Então essa aqui já está fora, tranquilo? Então, eu sei que podem ter outras opções, mas nós vamos trabalhar dessa forma, tentando ver se há substantivos e verbos dentro da mesma família. Tranquilo? Isso aqui é um curso de reta final, é objetividade agora, pessoal. Próprio pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, né? Mas eu proprio, não, né? Não tem verbo aqui, ele não pode aparecer sem o acento. E bordões, né? Lembrando que tio não é acento gráfico, né? É uma marca de nasalidade ali, mas tudo bem. Bordões, se eu tirar, enfim, aqui não é acento, né? Mas se eu tirar o tio, também não vai fazer diferença nenhuma. Se eu puser um acento agudo aqui, não existe essa palavra também. Então aqui tá fora. Influência. Olha só, pessoal, influência é um substantivo, mas se eu escrever assim, como é que vocês vão ler? Influencia. Então, ele ou ela, ele influencia aquela pessoa, ela influencia o filho a estudar. Então, o substantivo influência, né, nesse caso aqui, ele pode aparecer como verbo. Então, essa palavra aqui
pode aparecer, pode vir grafada sem acento. Então aqui, beleza. Cearenseis. Pessoal, não estranhem essa palavra aqui, né? Essa palavra aqui estava em um texto muito interessante que a prova trouxe. Não precisávamos do texto para resolver a questão, mas ele queria dizer que, por exemplo, a variação linguística lá no Ceará, ele chamou de cearenseis, tudo bem? O sotaque, a forma de falar, ele brincou, o autor do texto brincou chamando de cearenseis. Em vez de português, o cearenseis. Tudo bem? Como muita gente brinca às vezes com o carioquês, né? Então, isso aí foi uma brincadeira, né? E cearenseis, vejam aqui, que seria, por exemplo, o nome da língua, né? Ou seja, cearenseis. Aqui vai ser substantivo por substantivo, tá? Aqui não vai ser a ideia do verbo, porque ó, cearenseis seria aí a língua, né? A língua do Ceará, como ele está brincando aqui. Mas eu posso ter a palavra, o substantivo ou adjetivo, dependendo do caso, cearenses. Não posso? Ah, os meus primos, Diogo, são cearenses. Opa, então sim. Nesse caso, meus primos são cearenses, seria um adjetivo. Eu posso falar, os cearenses são muito simpáticos. Nesse caso, vai ser um substantivo, tá? Enfim, o que importa é vocês perceberem que sim, essa palavra aqui pode vir grifada sem acento, perfeitamente. Então, nossa resposta já é a letra C. Vamos lá. Regiões. Pessoal, não tem lógica eu tirar o tio aqui, que não é acento gráfico, repito, mas, por exemplo, eu retirar o tio aqui, ou colocar um acento circunflexo ou agudo aqui no E, não faz a menor diferença, né? Não vai existir palavra na língua portuguesa com essa modificação. E frequência, também eu não tenho frequencia, né? Ele frequencia, do verbo frequenciar, não, isso não existe, então tá fora, tá? Área a gente só pode ver escrito assim, né? Área, Diogo, mas areia do mar. Pera aí, areia é com I, tá? Areia é com I. Então vamos lá, aqui, área, não pode, né? E cinematográfica, eu também não vou ter aqui cinematografica, né? Enfim, a não ser que você, por um neologismo, crie esse verbo, não tem problema nenhum, tá? Mas não seria essa ideia aqui na prova que cobra a gramática normativa, a menos que trouxesse no texto, né? Como foi o caso desse neologismo aqui que o autor usou para nomear a fala dos cearenses como cearenseis. Tranquilo? Então, nesse caso, nós ficamos sim com a letra C. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Tudo bem, a resposta ali foi substantivo por substantivo, tranquilo. Mas a dica que eu estou dando, pessoal, nessa reta final, é trabalhar sempre, se cair uma questão dessa na sua prova, trabalhe com a ideia de substantivo e verbo. Se a banca colocar só substantivos nas assertivas, vocês tentem trocar por verbo, vejam se faz sentido um verbo da mesma família, tá? Aí, Diogo, não fez sentido. Vê então se existe algum outro substantivo. Retira o acento gráfico, né? Ou no caso o tio, que não é acento gráfico, mas retira o tio, retira o acento gráfico e vê se faz sentido a palavra que vai sobrar. Ou tenta conjugar a palavra que vai sobrar. Né? Se não fizer sentido, não pode ser, não existe uma palavra dessas na língua portuguesa, caso não faça sentido para você e você veja que realmente não existe no nosso léxico, no nosso vocabulário. Tranquilo? Então, letra C é a resposta. E a gente vai para a próxima questão. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. A canetinha vermelha que chama mais atenção. E vamos para a próxima questão. A questão de número 2. Acompanha aí comigo, pessoal. Na construção retirada do texto, no país mais rico do mundo, o trabalho infantil vem se tornando uma realidade mais frequente. E nem sempre contrariando a lei. Por que a palavra país é acentuada? Pessoal, essa regra de acentuação tem que estar no sangue. Vocês têm que saber, tá? Por quê? Pensa comigo. Pensa comigo aqui. Se eu for pensar na palavra país, muita gente vai dizer, Diogo, país é uma palavra oxítona. E isso não está errado, não. Isso está certo.
País é uma palavra oxítona. Por quê? A sílaba tônica é a última, né? A sílaba tônica é a última. Então, país é uma palavra oxítona. Mas se vocês lembrarem, pessoal, eu só acentuo oxítonas terminadas em A, seguido não de S, em E, seguido não de S, em O, seguido ou não de S e em e o seu plural ens, né? Então, qual é a justificativa para a palavra país, que é uma oxítona terminada em I e S, no caso aqui, ser acentuada? Não pode ser com base na regra geral de acentuação das oxítonas, tem que ser com base em outra regra. E existe uma regrinha, que nós às vezes dizemos que é uma regrinha especial, que é a regra do hiato. Vocês têm que lembrar dela para a prova. O que a regra do hiato fala, pessoal? A regra do hiato fala que as letras I e U, tá, sozinhas na sílaba ou seguidas de S, ou seja, formando sílabas, uma sílaba sozinhas ou seguida de S, elas serão acentuadas, tá? E quando estiverem, óbvio, né, em hiato com uma vogal antecedente. Claro, pessoal, o I, a letra I e a letra U, se elas estiverem sozinhas numa sílaba, é claro que elas vão estar numa situação de hiato com uma vogal anterior. Porque na mesma sílaba, quando a gente tem I ou U, esse I ou U vão ser sempre as semivogais, tá? São aqueles fonemas vocálicos mais fracos. Então, por isso que quando a gente tem o I ou U sozinhos na sílaba ou seguidos de S, eles têm tanta força quanto uma vogal e, óbvio, eles são vogais, tá? E muitas das vezes eles são acentuados, né? Com raríssimas exceções, mas muitas das vezes são acentuados. Daqui que se justifica uma palavra oxítona com acento, né, terminando em IS, acentuada graficamente. Por quê? Com base na regra do hiato, tá? Mesma regra, né, em que nós acentuamos, por exemplo, saúde, em que nós acentuamos, por exemplo, saída, né? Então, balaústre, ó, mesma regra, tudo bem? A regra do hiato. Vamos lá, então. Por que a palavra país é acentuada? Porque apresenta I tônico, beleza, é tônico, né? Que não forma ditongo com a vogal anterior. Olha só como é que a banca tentou fazer uma pegadinha. Se ela fala que o I, pessoal, não forma ditongo, em outras palavras ela está querendo dizer que o I forma um hiato. Porque olha só, pensa na palavra paz. Separa a sílaba da palavra paz. Você não vai conseguir. É monossílabo, né? A gente pronuncia paz. Paz, né? Então, eu tenho dois sons vocálicos pronunciados numa só emissão de ar, pronunciados na mesma sílaba, né? O A vai ser sempre vogal, né? E a letra que o acompanha, a semivogal. Tá? Então, aqui, pessoal, como eu tenho dois sons vocálicos, né, na mesma sílaba, aqui eu tenho o fenômeno do ditongo. Dois sons vocálicos na mesma sílaba. Agora, na palavra país, separa as sílabas aqui, ó. Eu não posso ler país, né? Eu leio país, país. Então, a gente separa. Quando eu separo, pessoal, a vogal é a base da sílaba na língua portuguesa. E outra coisa, não existe sílaba na língua portuguesa sem vogal. Então, se não existe na língua portuguesa sílaba sem vogal, sinal de que esse A é vogal e esse I também é vogal. Não é isso? E quando o I, nesse caso aqui, ele forma hiato, ó, porque agora os sons vocálicos não estão na mesma sílaba. Então a gente diz que vogal com vogal dá choque, elas se repelem. Então só pode ter uma vogal por sílaba. Quando você vir duas letras, dois grafemas aí que representam dois sons vocálicos, uma é vogal e a outra é semivogal. Diogo, se tiverem três, no caso de Paraguai, duas vão ser semivogais e uma vogal. Aí vai ser o caso lá do tritongo, beleza? Mas aqui, como a gente separa, a gente diz que nesse caso aqui eu tenho sim o hiato. Beleza? Vogal com vogal na mesma sílaba não pode, se repelem, tem que separar. Então a banca, quando fala que apresenta I tônico, beleza, que não forma ditongo com a vogal anterior, isso aqui está certo.
Tá? Claro que ela poderia entregar o ouro para a gente, dizer, apresenta aí tônico e forma hiato com a vogal anterior. Isso é beleza, né? Mas aqui ela foi maldosa, né? Ela, é o itônico que não forma ditongo com a vogal anterior. Isso. Se ela forma hiato, ela não forma ditongo. A letra A já é a resposta. Beleza? Mas vamos lá. Por que apresenta acento agudo por ser oxítona? De jeito nenhum, pessoal. De jeito nenhum, tá? A gente viu que a oxítona terminada que não termina, por exemplo, em A, E, O, seguido não de S, em ou ens, não deve ser acentuada. Então, a justificativa não é com base na regra de acentuação das oxítonas. Para se diferenciar da palavra paz. A ideia não é essa, né? Para se diferenciar. A ideia é que aqui, paz é uma só emissão de A, é uma palavra monossílaba. Em país, eu tenho uma palavra de sílaba, tá? E ela é classificada como oxítona. É outra situação, tá? Então, nada a ver, só para diferenciar. Não, isso não é um acento diferencial. Vamos lá. Pessoal, aproveitando aqui, o curso de reta final serve para isso, para relembrar o que tem que relembrar. Quando ele fala para diferenciar da palavra paz, a gente tem que pensar quais são os casos de acento diferencial que permaneceram na língua portuguesa depois do novo acordo ortográfico. São 4 e só 4 para a prova, tá? A, preposição por e verbo por. Ou seja, você vai usar o acento diferencial justamente para marcar aquele que é verbo, né? Ou seja, o verbo por e a preposição por, que é átona, que muita gente lê por, né? Tudo bem, ela não leva acento. Então, esse aqui é o primeiro caso de acento diferencial. O segundo caso de acento diferencial é para a gente diferenciar o verbo poder na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Ela pode, ele pode, do mesmo verbo, né? Do verbo poder na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Então, ele pôde, ela pôde. Esse é o segundo caso de acento diferencial. Terceiro caso de acento diferencial é com os verbos ter, vir e seus derivados. Ou seja, conter, convir, tá? Então, por exemplo, vou apagar aqui, tá, pessoal? Esse lado aqui, ó. Opa! Vou apagar esse lado aqui, só para a gente ter um pouquinho mais de espaço aqui, tá? Então, por exemplo, esse aqui também vocês têm que saber. Na prova, e esse é muito comum, inclusive vai ter uma questão com isso aqui lá na frente. Ó, ela tem, né? Estou conjugando o verbo ter, por exemplo, aqui na terceira pessoa do singular, mas elas têm. Olha só, se eu não fizesse nada, pessoal, a forma de singular e plural seria a mesma, né? Claro, na fala é a mesma coisa, mas na escrita a gramática entendeu por bem que sim, o plural do verbo ter, né, terceira pessoa, vai levar o acento circunflexo, assim como o verbo vir. Então, ele vem, né? Eles vêm, tá? Eles vêm com acento circunflexo, tá? Assim como os verbos derivados desses aqui também. Por exemplo, ele contém. Ele contém. Contém, pessoal, oxítona terminada em AM, a gente acentua. E, Diogo, mas agora tem acento agudo. O que eu faço? A mesma coisa. Quando passar para o plural, eles contêm, com acento circunflexo. Fácil, né? E a quarta e última, pessoal, e a gramática fala que este caso aqui é facultativo, tá? Facultativo é para diferenciar dois substantivos. O substantivo forma, né? E o substantivo forma. O substantivo abstrato forma e o substantivo concreto forma. Tudo bem? Então, esse aqui é um mero acento diferencial aí de timbre. Esse aqui a gramática fala que é facultativo. Então, eu poderia falar, olha a forma como você me trata e põe a forma do bolo, poderia vir sem acento, né? Na fala não vai, na fala não, é forma e forma.
mas na hora de eu escrever forma, eu posso escrever sem acento. É isso que ela diz, tá? Então, esses, pessoal, e só esses, vou falar de novo, só esses são os casos de acento diferencial que permaneceram na língua portuguesa após o novo acordo ortográfico. Não caia em pegadinha de qualquer outro acento diferencial que não esteja aqui nesse grupo. Tudo bem? Para evidenciar um ditongo decrescente no final do vocábulo aí. De jeito nenhum, pessoal. Realmente, se fosse a palavra paz, eu tenho vogal seguida de semivogal, a vogal é mais forte, o ditongo seria decrescente. Mas nesse caso eu não tenho ditongo, eu tenho hiato, né? E porque é uma paroxítona, não é paroxítona, é oxítona, pessoal. A sílaba tônica é a última. Paroxítona seria a penúltima, né? Terminada em ditongo, de jeito nenhum. Paroxítona terminada em ditongo, só para vocês terem uma ideia, seria a palavra Brasília, né? Ó, Brasília, paroxítona terminada em ditongo, tá? Então, bem diferente, né? Letra A é a resposta da nossa questão. Vamos seguindo, pessoal, vamos seguindo. Ver o que nós temos na questão 3, vamos lá. Os vocábulos voo, e é bom que vocês pensem comigo aqui. Lembra aquele grupo da questão anterior que eu mostrei para as oxítonas? A seguido não de S, E seguido não de S, O seguido não de S, e o EN e ENS. Nós falamos que os vocábulos oxítonos, quando terminam nesse grupo, são acentuados. E a gente pode trabalhar com a regra dos opostos para os vocábulos paroxítonos, ou seja, palavras paroxítonas que terminam neste grupo não são acentuadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui Pará, né, que é uma oxítona, e tenho aqui a palavra casa. Não é isso? Eu tenho aqui a palavra trote e tenho aqui a palavra café, né? Eu tenho aqui a palavra cipó e tenho aqui a palavra bolo. Tudo bem? Eu tenho aqui a palavra armazém. Armazém. E aqui eu tenho a palavra, o verbo amem. Desejo que vocês amem seus semelhantes, tá? Então, olha aí, eu consigo trabalhar pela regra dos opostos. Então, pessoal, pela lógica, a palavra voo é paroxítona. Paroxítona terminada em O. Por isso que caiu o acento, faz todo sentido. Por quê? Paroxítona terminada em O, assim como bolo, a palavra voo, né? Mesma coisa. E ideia. Já a ideia, pessoal, tem que prestar atenção em outra regrinha, tá? A partir do novo acordo ortográfico, o que ficou estabelecido? Eu tenho 3 ditongos abertos que vocês têm que saber aqui. Os ditongos abertos EL, EI e OI, tá? Isso aqui seguido não de S quando a palavra termina com eles, tudo bem? Então o que acontece? Se a palavra for um monossílabo, eles continuam sendo acentuados. Então, por exemplo, céu, né? Pastéis e herói. Opa, tô colocando monossílabo aqui, pô, pera aí. Eu tô pensando no oxítono já. Então vamos lá. Céu, vamos lá. Mês, por exemplo, um dos plurais de mel, né? Mês, tá? E dói. Tranquilo? Beleza? Se for monossílabo, continua sendo acentuado. E se for oxítono, também, pessoal. Então eu tenho, por exemplo, a palavra escarcel, né? Ou escarcéus. Eu tenho a palavra, por exemplo, pastéis, né? Olha aqui o ditongo aberto, ei. E eu tenho a palavra herói, ou heróis, também aqui garantindo o acento gráfico. Agora, o que o novo acordo ortográfico trouxe para nós? Que quando esses ditongos el, e e oi estiverem fazendo parte da sílaba tônica, aí claro que a palavra não vai terminar com eles, mas quando eles forem a sílaba tônica de uma palavra paroxítona, essas palavras não seriam mais acentuadas, tá? Então vejam, aí tem uma outra observação, é muito difícil a gente ver uma paroxítona com esse ditongo el aqui no meio da palavra, tá? Parece que existem algumas espécies botânicas com esse el aí no meio da palavra, mas não nos interessa aqui, tá? Geralmente a gente vai ver o ei e o oi mesmo. E, pessoal, as palavras que mais caem em prova, ó, ideia, assembleia,
jiboia, joia, tá? Assembleia, jiboia, joia, então boia, tá? Apoia. Então cuidado com essas palavras. A gente pode carinhosamente chamar essa regrinha de regra da ideia. Então o novo acordo ortográfico falou que quando a sílaba tônica, quando esse ditongo aberto, né, estiver na sílaba tônica das palavras paroxítonas, essas palavras não seriam mais acentuadas, tá? Então vamos lá. Os vocábulos voo e ideia perderam o acento gráfico com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. No entanto, continuam com o acento gráfico. Vamos lá, vou apagar para não ficar muito poluído. Para não, pessoal, tá? O que eu falei com vocês? Os únicos casos de acento diferencial são aqueles que nós vimos na questão anterior, tá? Então, o verbo parar, né, que antes era para, ele para, e a preposição para, tá? Isso aqui não existe mais. Então, essa forma aqui, ó, sem acento, vale tanto para o verbo quanto para a preposição, tá? Então, para, ele diz que continuam, né, com acento obrigatório. Para não, e nem o creem, pessoal. Porque, olha só, esses verbos crer, ver, né? Esses verbos aí, por exemplo, que terminam com acento circunflexo, ele crê, por exemplo, quando a gente passava antes, né, para o plural, para a terceira pessoa do plural, ficava eles creem. A gente dobrava aqui a letra e mantinha o acento circunflexo. Isso aqui também caiu. O que acontece agora? A gente dobra, continua dobrando o E, mas não acentua mais, tá bom? Creem. Então, errado. Pelo, pessoal, mesma coisa, tá? Esses acentos diferenciais de pelo, polo, eles caíram, tá? Não existe mais, tudo bem? Porque aqui a gente diferenciava o substantivo pelo, né? O pelo do gato, por exemplo, dessa contração aqui, ó, preposição por mais o, que é igual a pelo, né? Então, o substantivo tinha um acento e essa contração não, mas isso aqui caiu, tá? É essa forma aqui para as duas situações. E deem, pessoal, deem é a mesma explicação daqui de cima, tá? Vai ser de, e aí quando for fazer o plural vai ser deem, né? Sem o acento, né? Eu já desci aqui, né? E nem percebi aqui do tem. Vamos lá. E tem, né? Terceira pessoa do plural. Esse aqui sim, pessoal. Esse aqui sim, o que nós vamos fazer? Como eu já expliquei esse aqui na questão anterior, né? Esse aqui vocês já sabem. Se tiverem dúvida, voltem lá na questão anterior. Então, nós já falamos que esse aqui permanece, tá? Esse aqui permanece porque na terceira pessoa do plural, né? Elas têm esse verbo aí, vai receber o acento circunflexo. Pera não, pessoal, tá? Pera também perdeu o acento. Por que, Diogo? Porque pera é uma palavra paroxítona que termina em A. E como a gente viu, paroxítona terminada em A não leva acento. Olha só, forma. Opa, forma a gente viu que sim, pessoal, né? Pode acontecer de ter forma? Sim, né? Para diferenciar do outro substantivo forma. Então eu posso ter sim, né? Essa forma aqui também. E coa. Coa não, pessoal, porque coa, assim como pera, é uma paroxítona terminada em A. Então, não é acentuada. E a letra E, pessoal, que é a nossa resposta. Olha só. O por, verbo, que a gente viu que eu devo sim acentuar o verbo para diferenciar da preposição por, beleza. E o verbo na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, eu vou acentuar esse verbo nesse modo, né? E nesse tempo aí, nessa pessoa, para diferenciar da terceira pessoa do presente, ó. Ele pode, tá? Então, por isso que a resposta é letra E. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Passando para a próxima. 4. Timon 2020. Admitindo-se o texto como parte do gênero editorial, era um texto da prova, pessoal, que não precisava dele, tá? Era um texto na prova do gênero editorial e a questão traz o seguinte: admitindo-se o texto como parte do gênero editorial, espera-se que a redação dele se faça na variante linguística de maior prestígio social. Quando ele fala de variante linguística de maior prestígio social, ele está querendo dizer, pessoal, norma culta.
Em outras palavras, até melhor, tá? Gramática normativa. Essa que seria a ideia, norma culta, gramática normativa, tá? Não que uma pessoa que fale diferente de você fale errado. Essa não é a ideia, tá? Mas para a prova a gente tem que levar os conhecimentos, né, os mandamentos da gramática normativa. E aqui, quando ele fala de variante linguística de maior prestígio social, nada mais é do que, sim, né, a norma culta e às vezes associada à gramática normativa. São coisas diferentes, mas tudo bem. Seria a norma culta, tá? Vamos lá então. Assim, essa redação terá a forma. Vamos lá, pessoal. As coisas boas vêm. O que vem, pessoal? As coisas boas. O núcleo desse sujeito aqui é coisas. Isso aqui está no plural, pessoal. A gente já aprendeu que esse verbo aqui na terceira pessoa do plural é acentuado, né? Então, só por aqui já está errado. As coisas boas vêm com o tempo, vírgula. As melhores de repente. E outra coisa, falta uma vírgula aqui, tá? A gente já vai ver por quê. As coisas boas vêm, beleza, com o tempo. Ó, ponto e vírgula, ótimo. As melhores, vírgula, beleza. Só que de repente junto não dá, pessoal, tá? Cuidado com esse de repente junto, cuidado com esse com certeza aqui. Não faça isso não, tá bom? Esse por isso, ó, por isso, não faça isso não, beleza? As coisas boas vêm, com o tempo as melhores de repente. Não, essa frase ficou completamente truncada, né? Ficou ruim de ler, inclusive. Então, tá fora, tá fora, tá fora. As coisas boas vêm, beleza, com o tempo. Ponto e vírgula, as melhores, de repente. Letra D é a resposta. Já vou explicar essa vírgula aqui. As coisas boas vêm, não. Sem acento, não, tá? E aqui também até estaria certo, tá? Nesse pedaço aqui. Também poderia ter um ponto em vez do ponto e vírgula, tá? Tudo bem, mas aqui o verbo não está acentuado. Pessoal, de onde saiu essa vírgula aqui? Quem lembra que emprego é esse? Esse aqui é o caso em que a gente emprega a vírgula, né, como para omitir, colocar um verbo ou uma palavra anterior em elipse. Tá? Existe uma figura também chamada zeugma, né? Ou seja, eu posso, para evitar a repetição, às vezes, de um verbo, de uma palavra ou até de uma frase inteira, eu posso utilizar a vírgula. Essa vírgula, então, ó, as coisas boas vêm com o tempo, as melhores coisas vêm de repente. Então, eu estou usando essa vírgula para colocar essas informações que estão aqui nessa primeira oração em elipse, escondidas, para evitar que a frase fique enfadonha, repetitiva. As coisas boas vêm com o tempo, as melhores vêm de repente, né? Então não preciso repetir o verbo. Aí eu tenho aqui esse verbo em elipse, né? Muita gente fala que é a zeugma também. Não sei se você precisa gravar esse nome para a prova, não cai figuras de sintaxe, figuras de linguagem no edital de vocês, não está previsto, mas basta saber que a vírgula pode ser empregada, aí tem que saber, a vírgula pode ser empregada para marcar a elipse de um termo, ou seja, quando eu digo que um termo está em elipse, ele está escondido, ele está subentendido na frase. Tudo bem? Então, resposta a letra D. Vamos lá para a próxima questão de número 5. Que fala assim pra gente. Essa frase aqui, pessoal, esse trecho aqui, ele é um trecho um pouquinho complicado, tá? Mas a gente vai aprender a trabalhar com essas estruturas. Vamos lá. Esse texto, em função do suporte, gênero e do público a que se destina, fez-se em registro típico da língua escrita culta. Então, tá com um linguajar aí um pouco pesado, mas vamos lá. Para que se mantenha esse registro, as lacunas numeradas se preencherão necessariamente com... Vamos lá, pessoal. Patenteiam-se as vantagens de uma unificação ortográfica pelo esforço. Por quê? E vamos lá, um monte de porquê aí. Pessoal, rápido aqui, curto e grosso. Olha só, o porquê junto e com acento, ele geralmente vem com um determinante. Pode ser o artigo o, pode ser o artigo pode ser um pronome demonstrativo, este porquê, algum porquê, pode ser numeral, ele pode admitir plural, os porquês, tá? E nesse caso, essa palavra aqui é sinônimo de motivo, né? Motivo, tá? Poderia ser motivo se estivesse no plural. Esse porquê é um substantivo, equivale a motivo. Esforço, substantivo não é determinante, então já não poderia ser esse primeiro aqui.
tá? Porque eu preciso de um determinante, de uma palavra que determine, que acompanhe esse substantivo para que ele seja realmente substantivo, ou seja, um pronome possessivo, um pronome indefinido, os meus porquês, os teus porquês, esses porquês, aqueles porquês, tá? Algum porquê, aí sim seria substantivo, mas nesse caso aqui não. Pessoal, o porquê junto e sem acento é a nossa conjunção coordenativa explicativa ou conjunção subordinativa adverbial causal. Em outras palavras, é aquele porquê que equivale a pois, que equivale a já que, visto que e por aí vai. Tá? Vejam que eu estou falando que é o porquê que equivale a pois. Eu não estou falando que é o porquê de resposta. Por que eu não falei isso, pessoal? Que realmente ele é empregado em respostas. Mas, às vezes, a frase na prova ela pode vir invertida e ter um porquê desse aqui empregado corretamente lá no final um ponto de interrogação. E muita gente vai pensar que está errado porque associa se tem ponto de interrogação, tem que ter o porquê separado. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Eu posso ter esse porquê aqui numa frase, por exemplo, interrogativa, desde que essa frase esteja invertida. Quer ver um exemplo? Olha só, eu vou empregar esse porquê numa frase interrogativa. Olha aqui. Só porque está chovendo, eles não virão? Eles não virão? Ó. Ih, Diogo, caramba, hein? Olha aí. Opa. Olha aí, eu tenho... Opa, apaguei aqui, pessoal. Então, vamos lá. Só porque está chovendo, eles não virão. Vou escrever de novo, tá? Só porque está chovendo. Chovendo. Eles não virão? E aí, pessoal, olha só. O porquê que está ali é o porquê junto. E tem ponto de interrogação. Muita gente acharia que essa frase está errada. Essa frase não está errada, não. Por isso que eu não falo porquê de pergunta e porquê de resposta, tá? Eu prefiro falar que esse porquê aqui é o porquê que equivale a pois, a já que, né? E nesse caso aqui, essa frase está invertida. A única coisa que você teria que fazer é fingir que esse elemento aqui, essa palavra denotativa de exclusão, não está ali. Porque aí você poderia pensar assim, ó, eles não virão, pois está chovendo, né? Eles não virão, pois está chovendo? Nesse caso, não caberia o já que, né? Mas caberia o pois. Eles não virão, pois está chovendo? Tá? Então, realmente, nesse caso aqui, eu usaria o porquê junto. Tá? Vou apagar, tá, pessoal? O porquê, esse é o que dá mais trabalho. O porquê separado e sem acento, ele equivale, pessoal, todas as vezes que você puder trocar esse porquê por porquê razão, ou por porquê motivo, ele é separado. Todas as vezes que você puder trocá-lo por qual, ele é separado. E todas as vezes que você puder trocar esse porquê por pelo qual e variações, quando eu falo em variações, entenda pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, tá? Sempre que eu tiver essas situações aqui, esse porquê vai ser separado e sem acento. Tranquilo? Beleza? Diogo, e o porquê separado e com acento? O porquê separado e com acento nada mais é do que o porquê nesse emprego aqui, ó, equivalendo a porquê razão e porquê motivo, mas aí ele vai estar no fim de frase, né? Ou sozinho na frase, quando eu pergunto por quê, na interjeição, por quê? Né? Então ele geralmente vem próximo ali do ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, tá? Vamos lá então, falar disso tudo. Patenteiam-se as vantagens de uma unificação ortográfica pelo esforço. Por quê? Ah, Diogo, mas como é que eu vou saber? Pelo esforço, por que razão? Não. Pelo esforço, por que motivo? Não. Pelo esforço, por qual? Mais ou menos, mas não. Pelo esforço, pelo qual. Porque equivale a pelo qual aqui, tá? Pelo esforço, por quê? Então, eu já sei que essa aqui também está fora, né? Vejam bem, pessoal, aqui não tem sinal de pontuação, não está em final de frase nem sozinho, então também não pode ser esse aqui, tá? Vamos lá, pensa comigo agora, pessoal,
na hora da prova, tá? Vocês chegaram aqui, vocês estão entre a letra C e a letra D. Já sabem que a primeira lacuna é preenchida por esse porquê aqui. Vocês vão se preocupar com a segunda? Vão ficar perdendo tempo olhando para cá? Que A que entra aqui? Não, porque ó, os dois são iguais, pessoal. Vamos aprender a fazer prova, tá? Fazer prova é assim também. Ou seja, se vocês já chegaram aqui entre a letra C e a letra D, não precisa ficar analisando se é o A do verbo haver ou se é o outro A, porque os dois são iguais. Tudo bem? Mas vamos lá. Caso não tivesse chegado aqui, né? O A do verbo haver, pessoal, ele indica existir ou tempo passado. Ou seja, eu não te vejo há 5 anos, tempo passado. Tá? Eu estudei lá naquele curso há 10 anos. Tudo bem? E o a preposição a gente usa para distância. Olha, minha casa fica 5 km do curso. Preposição ou tempo futuro, tá? Eu vou estudar, vou sentar para estudar daqui a 2 horas. Tudo bem? E mais aqui é de há muito, né? De há muito, no sentido de há muito tempo, tá? E agora, pessoal, vem ou vem? Lembra que o verbo vir, né? Ele vai ter diferença. Se ele for acentuado, ele é a terceira pessoa do plural. Se ele não for acentuado, ele é a terceira pessoa do singular. Aqui vocês vão ter que saber quem é o sujeito dessa frase, tá? Então vamos lá, eu vou escrever ele aqui sem acento para a gente ver se coloca o acento ou não. Vamos lá. Quem vem? Eu vou olhar para o verbo e fazer essa pergunta para ele justamente para encontrar o sujeito. Quem vem lutando? Né? Quem vem lutando, pessoal? Pensa comigo. Quem vem lutando? Muita gente vai olhar para cá, para todo esse pedaço aqui. Eu não acho errado, não. Por quê? O sujeito poderia estar aqui sim. E geralmente, né? Assim, geralmente não, mas muitas vezes o sujeito vem antes do verbo mesmo, seguindo a ordem canônica. Sujeito, verbo e complemento. Ordem direta, tá? Então, muita gente vai olhar para cá, patenteiam-se as vantagens. Ó, aqui tem um verbo, mas o sujeito de patenteiam-se é vantagens de uma unificação ortográfica. Então, o que se patenteiam? As vantagens de uma unificação ortográfica. Isso aqui é o sujeito do verbo patentear. Então, vejam que esse verbo aqui, ele já não vai ter sujeito aqui. Tá? Esse aqui pelo esforço, por causa do esforço, né? Uma noção aí de circunstancial, de verbial. Então, isso é sinal de que aqui, ó, o sujeito vai estar posposto. E aí, quando eu pergunto para o verbo, pessoal, quem vem lutando? As duas academias. Então, as duas academias é o sujeito do verbo vir aqui. E o núcleo é academias, que é plural. Então, elas vêm lutando. Logo, já tenho a resposta. Letra D, tá? E essa aqui também, vocês não precisavam analisar, porque até chegar a este momento. Pessoal, não vai colocar a crase antes de este. Primeiro, porque pronome demonstrativo, nesse caso aqui, ele repele a crase, tá? Por quê? Eu não posso ter artigo antes do pronome indefinido, ou do pronome demonstrativo. Não faz sentido. Se você tiver dúvida, vamos trabalhar com algo aqui absurdo, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tivesse artigo antes do este. Se o este é masculino, pessoal, deveria ter um artigo o, né? E antes do esta, aí teria o artigo a. Ou seja, a com a daria crase. Aí aqui você pensa, Diogo, mas sei lá, eu fiquei em dúvida. Beleza, mas olha só. E nesse caso aqui, para tirar a prova dos 9? Olha só, eu entreguei a caixa de bombom ao este aluno. Pelo amor de Deus, não pode fazer isso, né? Ou seja, sinal de que não tem artigo aqui antes do pronome demonstrativo este. Então, óbvio que esse a que aparece antes do pronome demonstrativo é só a preposição, porque não tem artigo aí, tá? A resposta é a letra D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir aqui, fazer mais uma. O acento gráfico presente na palavra construído. Construído, nós já vimos algo parecido ainda nesta aula, pessoal. Ó, Vamos separar a sílaba aqui para ficar mais tranquilo.
Tru e do. Regra do hiato. Regra do hiato. Então, assim, o acento gráfico presente na palavra construído se justifica pela mesma regra. Então, assim, pessoal, onde tem regra do hiato aqui nas duas, tá? Aí ele colocou umas palavrinhas um pouquinho difíceis, né? Ó, se é verbo na segunda pessoa do plural. Pô, brincadeira, né? Mas vamos lá, pessoal. Caíeis, né? Regra do hiato, essa aqui, beleza. Agora, cruéis, pessoal. Cruéis. Esse aqui é o de tongo aberto, éis, ó. Isso aqui é de tongo, não é hiato. Então aqui tá fora. Vamos lá. Faísca, beleza. Regra do hiato, tá dentro. Agora, pessoal, aqui tem uma pegadinha. Íamos. Deixa essa aqui suspensa, tá? Porque muita gente vai falar aqui, Diogo, é o i sozinho na sílaba, formando sílaba sozinho, regra do hiato. Calma aí, vamos lá. Saísse, i, c, beleza, regra do hiato. Olha aqui o i seguido do s. Mas espera aí, pessoal, biquíni não. Biquíni. Aqui tá no que o i, né? Então não tem hiato aqui, esse aqui tá fora. Amáveis, vez. Isso aqui é de tongo, pessoal, tá? Não tem hiato. E comércio é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Então, também não há hiato aqui em nenhuma das duas, tá? A D seria a mais absurda aí. Vamos lá, letra E. Ou seja, quando tu saíres, né? Essa que seria a ideia. Regra do hiato, show! Agora, quero ver agora, hein? Separar isso aqui, vai. Antes de mim. Ses. Regra do hiato. Agora, regra do hiato, regra do hiato. Ah, Diogo, e na B? Pessoal, aqui vai ser letra E mesmo. Sabe por quê? Olha essa palavra aqui, eu vou destacar ela. Íamos. Essa palavra, pessoal, é uma palavra proparoxítona. Ou seja, como a palavra lâmpada. Como a palavra árvores, tá? Então, o que acontece? Quando nós temos essa situação aí de conflito de regras, ou seja, Diogo, essa aqui eu estou achando que é regra do hiato, mas ao mesmo tempo ela é proparoxítona. Entre uma regra, digamos, especial, que seria a regra do hiato, e uma regra geral, por exemplo, que é a regra de acentuação das proparoxítonas, o que diz a regra das proparoxítonas, pessoal? Toda proparoxítona é acentuada. Essas regras vão prevalecer, tá? Então, esse verbo aqui, essa palavra íamos, ela é acentuada porque ela é uma proparoxítona e não com base na regra do hiato. Por isso que a resposta é a letra E, tá? Leva isso para a prova. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Questão número 7. Vamos ver o que a 7 traz para nós aí. 7 FMS, vamos lá. A colocação do escritor Rubem Alves resume bem o que propõe os cuidados paliativos. Um campo e conjunto de práticas que tem, no plural, né, por objetivo proteger as pessoas do sofrimento trazido por doenças difíceis e que ameaçam a vida. Assinale a opção que apresenta uma afirmação correta quanto ao termo sublinhado. Vamos lá. Questão típica da NUCEP, pessoal. Mistura uma série de conceitos numa questão só, tá? Vamos lá. A. Em conjunto de práticas que tem por objetivo proteger, beleza? Relaciona ideias opostas em orações interligadas. Isso aqui está errado. Sabe por quê, pessoal? Ó, a partir de agora, você vai fazer o seguinte. Toda vez que você vir um que na hora da sua prova, você topou com o que. Esse que está destacado, você precisa saber o que ele é. Você vai primeiro fazer o teste para ver se ele é pronome relativo. Como eu faço isso, Diogo? Relembrando, esse que, para ele ser pronome relativo, você tem que conseguir substituí-lo por outro pronome relativo, que no caso seria
o qual, a qual, os quais e as quais. Se você conseguiu substituir por o qual e variações, e pronome relativo retoma um nome antecedente, se isso ficar evidente para você, ele é pronome relativo, esse que vai ser pronome relativo, né? E ele não vai ter uma ideia necessariamente de apresentar situações opostas. Qual é o papel do pronome relativo? Ele é um conectivo e, ao mesmo tempo, ele evita que você fique repetindo o mesmo termo, justamente para a frase ficar uma frase mais complexa, né? Uma frase menos enfadonha. Então, por exemplo, você vai falar, uma criança fala assim, né? Comprei o livro, ponto. Eu queria o livro, ponto, né? A gente fala como? Comprei o livro que eu queria. Ou seja, esse que está substituindo o livro. Esse é o papel do pronome relativo. E nesse caso aqui, o que é sim um pronome relativo. O segundo teste que a gente vai fazer, se a gente não conseguir trocar por o qual variações, é ver se esse que é a nossa conjunção integrante, que cai muito em prova também. E a conjunção integrante é aquela que eu vou conseguir trocar por isso. Então, por exemplo, Diogo me disse que não virá à festa. Diogo me disse isso. Vejam que aqui eu não consigo trocar por o qual. Olha só, Diogo me disse o qual? Não dá. Então, Diogo me disse isso. Nesse caso, ele vai ser a conjunção integrante. Tá? E aí, não menos importante, na hora da prova, para vocês que estão na reta final, isso já tem que estar na veia também. É o seguinte, se vocês encontraram um pronome relativo, é sinal de que ali está começando uma oração subordinada adjetiva. E se vocês encontraram uma conjunção integrante, é sinal de que ali está começando uma oração subordinada substantiva. Isso tem que estar no sangue, na ponta do dedo, tá bom? Vamos lá. Então esse que, pessoal, conjunto de práticas que, conjunto de práticas as quais, né? Porque como aqui está no plural, está retomando práticas, tá? Então, as quais. Ó. As quais. Ou seja, as práticas têm por objetivo proteger, tá? Então, nada a ver. Orações interligadas. Na verdade, esse que aqui inicia uma oração subordinada, tá? Subordinada. Letra B. Tem por objetivo proteger as pessoas. Pessoal, quem protege, protege algo ou alguém. O verbo é transitivo direto. E as pessoas, né? Aqui eu começo o nosso objeto direto, tá? Ou seja, esse as aqui é artigo, beleza, né? Palavra que deveria receber um acento grave em virtude da regência do verbo proteger? Não. Se o verbo proteger fosse transitivo indireto, beleza, mas é transitivo direto. Verbo transitivo direto, na maioria das vezes, né? Claro, existe objeto direto preposicionado, mas isso é outra história, né? Na grande parte das vezes, ele exige complemento sem preposição mesmo, tá? Então não pode ser a letra B. C. Conjunto de práticas que tem, olha o verbo no plural aqui. O acento circunflexo foi utilizado de maneira incorreta, de jeito nenhum, pessoal. Por quê? Esse que, a gente já viu que retoma práticas, tá? Então esse que substitui práticas. Conjunto de práticas que. É como se eu repetisse. É como se práticas também estivesse aqui. Então, práticas tem. Né? Esse tem concorda com práticas. Tá certo? Então, tá errado. Tá? D. O que propõem os cuidados paliativos? Cuidado porque muita gente erra aqui. Muita gente pensa... quem propõe algo, VTD, os cuidados paliativos é o objeto direto. Não, pessoal. Sempre que você estiver diante de uma questão, a gente tem que achar primeiro o sujeito de uma frase, para depois analisar os outros termos. Acha o sujeito primeiro. Então, vamos perguntar o verbo aí, né? Quem propõe? Quem propõe alguma coisa? Então, os cuidados paliativos propõem. Então, os cuidados paliativos propõem. Ora, se eu fiz a pergunta para o verbo para achar o sujeito e a minha resposta foi justamente esse sintagma nominal aqui, é sinal de que essa estrutura, essa função sintática é sim o sujeito da frase. Quem propõe alguma coisa? Os cuidados paliativos propõem. Essa que é a ideia, tá bom? Pessoal, não adiantava se a banca só colocou esse trecho, né? E ela só dá esse trecho para nós, não adiantava ficar procurando. Diogo, mas devia ter um termo ali antes que eu achei que podia ser o sujeito. Não, foca no que ele está mostrando para vocês aqui na questão.
Agora, se fosse uma questão de texto, se você tivesse que voltar no texto, beleza, interpretar, fazer uma referência, certo. Aqui não. Aqui ele deu esta frase e vamos achar o sujeito dessa frase. Achei. Os cuidados paliativos. Resposta D. E que ameaçam a vida, né? Vamos lá, pessoal. Vamos achar o sujeito primeiro. Quem ameaça? Não sei, né? Agora sim. Agora eu posso dizer, não sei. Porque eu não posso dizer a vida ameaçam, né? Esse verbo está no plural. Então o sujeito está para cá, em algum lugar, né? Não sei, tá? Ele fala que a vida é um termo que completa o sentido do verbo. Sim, se não é sujeito, é um complemento. Quem ameaça, ameaça alguém. Não é isso? Verbo transitivo direto. A vida é um objeto direto. Ele fala que a vida é um termo que completa o sentido do verbo, beleza, que segue a ele ligando-se de forma indireta. Não, pessoal. Indireta seria se eu tivesse uma preposição intermediando ali o verbo e o seu complemento, né? Nesse caso, o verbo é transitivo direto, pede complemento direto e não complemento indireto. Beleza? Questão um pouquinho mais sugada, mas, pessoal, reta final, vocês têm que estar sabendo isso tudo aí, tá? Vamos fazer essa revisão para que vocês cheguem na hora da prova com essas questões aí da banca no CEP bem claras aí, né? Bem recentes na cabeça de vocês, melhor dizendo, tá? Para que vocês tenham essa memória e cheguem na hora da prova e acertem todas as questões, beleza? Vamos para 8, pessoal. A morfologia é a área que estuda a estruturação, a formação e a classificação das palavras. É isso mesmo. A morfologia é a parte da gramática que vai estudar a estrutura das palavras, a formação de palavras e a classificação. Ou seja, é um substantivo, é um verbo, um adjetivo, uma preposição, tá? Quanto à composição das palavras adaptação, sonhava, minissérie e livro, analise as assertivas a seguir. Pessoal, questão de formação de palavras, elas podem ser muito fáceis, como a gente vai ver daqui a pouco na questão 9, que é uma questão muito fácil, tá? Mas podem ser questões assim, ó, um pouco mais difíceis, né? Ou seja, que demanda um conhecimento, às vezes, que nós até nem temos. Nós vamos ver aqui uma situação. Mas, o que nós vamos fazer nessa hora? Sair correndo? Se desesperar? Não. Estou fazendo um concurso para a polícia, pô, né? Vai sair correndo de nada. Vai enfrentar a questão. Vai enfrentar a questão assim como vai enfrentar o perigo depois, tá? De peito aberto, com objetividade, né? Se mantendo em segurança e vamos lá, vamos fazer essa questão aqui. Na hora da prova, o que você vai fazer? Vai por eliminação. Vamos por eliminação, tá? Vamos lá. 1. Adaptação é uma palavra derivada. Pessoal, quando eu falo em palavra derivada, eu estou falando que é uma palavra que se origina de outra. Então, por exemplo, pedrada é uma palavra que se origina de pedre, né? Do radical pedre ali com mais uma vogal temática A. Pedreiro também é uma palavra derivada, que vem do radical pedre, né? Coloquei aí o sufixo eiro, então formei outra palavra. Tá? Essa que seria a ideia. Então, uma palavra derivada é uma palavra que se origina de outra. Eu uso uma palavra primitiva, né, para formar novas palavras, pode ser aí por meio de derivação. Beleza. Feita pela junção, vamos lá, do verbo adaptar e do sufixo são. Então, pessoal, ele está dizendo, na verdade, que eu tenho o verbo adaptar, né, e estou formando uma nova palavra, né, derivada, adaptação. É isso que ele está nos informando aí, tá? Então vamos lá. Possui como radical adapt. Beleza, tá? O radical, pessoal, é aquela parte da palavra que é indispensável. Tá? Então vejam que a partir desse radical eu posso formar adaptador, adaptado, adaptação, adaptaremos, né? Beleza. Até aqui, tranquilo, né? Até aqui de boa, tá? Então eu coloquei o sufixo são, né? No verbo adaptar aí e estou formando o substantivo adaptação. Beleza. Possui como radical adapt, tranquilo. Em formas risotônicas. O que é isso aqui, Diogo? Pelo amor de Deus. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que
Riso é do radical e tônico é de forte, né? Então, é a sílaba tônica no radical. Então, quando você fala, ó, o radical não é adapt, né? Esse não é o radical, esse pedacinho aqui. Olha só como é que a força está aqui dentro, ó. Adapto, adaptas, adapta, adaptam. Vejam que a sílaba tônica está dentro do radical. Então, a gente fala risotônica, tá? Quando está fora, a gente fala arrisotônico, ou seja, não é tônico no radical, tudo bem? Então, olha só, em formas risotônicas, sua vogal tônica, o A, ó, eu vou botar aqui só para vocês visualizarem, tá? Mas não levam acento, vamos lá. Adapto, adaptas, adapta, adaptam. Então, realmente, a vogal tônica é o A, tá? O A da sílaba DAP está dentro do radical. Beleza, pessoal? Tranquilo. Eu considero essa uma questão difícil, tá? Essa aqui, acho que foi uma questão que eu peguei de um concurso de professor, tá? Então, poderia ser professor de língua portuguesa, de repente a questão um pouco mais rebuscada, mas nós não tínhamos muitas questões de formação de palavras da NUCEP, então pegamos aí o que temos em mão, tá? Então, mas foi importante para a gente saber o que é um radical, o que é risotônico, arrisotônico, tá? Então, essa questão de sufixo que a gente vai ver mais um pouquinho daqui a pouco. Então, só por aqui, pessoal, a 1 já está certa, tá bom? Vamos lá. Sonhava é um verbo regular. Beleza. Porque quem sonha, na verdade, é regular e ele pode ser transitivo e de ligação. Não, pessoal, ele pode ser transitivo, ó, direto, né? Eu sonhei algo, né? Sonhei um sonho lindo, tá? Transitivo direto. Ele pode ser indireto, ó. Quem sonha, sonha com alguém. Eu sonhei com ou com alguma coisa. Eu sonhei com a minha aprovação, Diogo. Beleza, então ele pode ser transitivo, direto ou indireto. Mas de ligação não, pessoal. Verbo de ligação é aquele que fica intermediando o sujeito e o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é uma qualidade atribuída ao sujeito. Como é que o verbo sonhar vai ficar aqui intermediando? Geralmente, o verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, cair, dependendo do caso, virar, dependendo do caso. Agora, sonhar não dá, tá bom? Sonhar não dá. Por quê? Não tem como eu admitir que o verbo sonhar fique aqui e, ao mesmo tempo, exista, né? Ele esteja intermediando uma qualidade atribuída ao sujeito. Ele fazendo esse meio de campo aí. Não dá, pô. Não tem sentido, tá? Seu radical é sonho. Beleza. Sonhador, sonhei, sonhava. Isso aqui tá certo. Tem como infinitivo o verbo sonhar. Beleza, infinitivo, pessoal. AR, ER e R. Sonhar, beber, partir. Gerúndio. Opa. NDO. Cantando, fazendo, comendo, tá? E particípio. Geralmente terminado em ado e ido, quando é regular, mas às vezes também terminado em TO, visto, por exemplo, feito, tá? Então essa aqui está errada. Por quê? Porque ele não pode ser de ligação, tá? Então, já temos a resposta, né? Vamos lá. Minissérie era composta por um falso prefixo, não interessa na prova, pessoal, se é prefixo ou falso prefixo. Quando lê falso prefixo, leia prefixo. A essa altura do campeonato, leia prefixo. Esquece que isso aqui está aqui e leia prefixo, tá? Um prefixo mini que, após o novo acordo ortográfico, passou a ser grafada sem o hífen. Isso mesmo, pessoal. Após o novo acordo ortográfico, eu tenho aqui o nosso prefixo, tá? E eu vou juntar com a palavra seguinte. Eu junto com a palavra seguinte desde que, já que ela termina com i, desde que, sem hífen, tá? Eu junto com a palavra seguinte sem hífen, desde que a palavra seguinte não comece com i ou com h. Geralmente isso aqui é regra geral. Mesma letra ou H geralmente leva hífen, tá? E mais, eu vou juntar com qualquer palavra que venha na sequência sem hífen. Agora, se a palavra que venha na sequência começar com S ou começar com R, por uma questão de lógica, eu vou dobrar esse S e dobrar esse R. Então, mini retrato, vou dobrar esse R, tá bom? Então, vamos lá. Em casos em que mini é seguido de R ou S, passou a ser grafado sem o hífen, em caso que mini é seguido de S ou R. Beleza, isso mesmo, tá? Mini retrato, deixa eu pensar aqui, mini surpresa, né? Fez uma mini surpresa, enfim, tá? Agora, se fosse, por exemplo, mini
helicóptero, hífen, ok? Mini, impressora, hífen, beleza? Assim, dobra-se a consoante minissérie. Isso aí, minissérie. Aqui, minissérie, eu falando de um outro S qualquer aí. Minissérie, tá? Mas caso depois de mini apareçam as letras H ou I, receberá hífen. Beleza, letra B, né? Como eu mostrei aqui. A 4, pessoal, poxa, é uma brincadeira. Porque olha só, livro é uma palavra masculina, beleza. Que tem como radical livro. Pessoal, o radical não é livro. O radical é livre, tá? Por aqui, de repente, se vocês já entenderam a ideia de radical, vocês já iam ver que tem coisa errada. Porque o radical é livre. Porque daqui eu vou formar livraria, o livreiro, tá? Esse O aqui, pessoal, é o que a gente chama de vogal temática. Por que vogal temática, Diogo? E não é a marcação de gênero, não é a desinência de gênero. Porque eu não tenho feminino. Eu não tenho livra como feminino de livro. Então aqui é uma mera vogal temática, tá? Mas o radical é livre. E outra coisa, sinceramente, pessoal, como é que você vai saber isso aqui na hora da prova? Sua origem é germânica, né? Até nós, professores de português, na maioria das vezes não sabemos a origem das palavras, a menos que nós gostemos ou estudemos, né, etimologia. Então, pô, livro vem do latim, beleza. Mas assim, na hora da prova, vai ter que ir por eliminação, ou conseguir olhar para cá e ver a questão do radical, tá? Letra B. Eu sinceramente acho que na sua prova a questão, se vier uma questão de formação de palavras, não vem nesse nível aqui, porque esse nível aqui ele tá mais de repente para a área da educação, beleza? Eu acho, isso é um achismo meu, que para a área da segurança tende a vir dessa forma aqui, dessa maneira aqui, tá bom? Agora, não vai também na hora da prova cair uma questão cabeluda lá, o Diogo falou que não ia cair. Não, quem sou eu? Não sou adivinho, tá? Tô só supondo aqui, tô especulando. Vamos lá. Timon, derivação é um importante processo de criação lexical que consiste na formação de uma nova palavra. Isso, a gente viu que eu posso formar uma nova palavra na língua portuguesa por meio da derivação. Normalmente o acréscimo de um afixo. Pessoal, quando eu falo em afixo, os afixos, na verdade, são estruturas que eu posso colocar antes da palavra, de uma palavra, e aí eu vou chamar ele de prefixo, tá? Então esse afixo, quando ele aparece antes de uma palavra, eu vou chamá-lo de prefixo. Ou ele pode ser posicionado após a palavra, eu vou chamá-lo de sufixo, tá? E esses afixos, eles são colocados ali antes ou depois, ou antes e depois ao mesmo tempo, para formar novas palavras, tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho o adjetivo feliz, tá? Eu posso formar por uma nova palavra colocando um prefixo aqui. Opa, um adjetivo infeliz, tá? Eu tenho de novo o adjetivo feliz. Eu posso formar um advérbio colocando o sufixo mente aqui, ó, outra palavra derivada. Felizmente. Então, felizmente e infeliz são palavras derivadas de feliz. Beleza? Agora, eu posso também, Diogo, eu tenho feliz aqui nesse caso, olha que interessante. Eu posso colocar prefixo e sufixo e formar uma terceira palavra. Olha que legal, né? E posso também, pessoal, ter, por exemplo, o adjetivo leal e formar aqui, ó, um substantivo, ó, deslealdade. Ah, não, aqui vai ser a mesma coisa, né? Aqui vai ser a mesma coisa, mas eu posso aqui, ó, formar esse aqui, ó, que eu queria mostrar, desalmado. Tá? Vamos prestar atenção aqui. Derivação é o que mais cai em prova junto com composição, tá bom? Vamos lá, derivação, pessoal. Quando eu tenho a formação de uma nova palavra, agregando um sufixo ali à palavra, eu vou dizer que isso aqui é uma ou um prefixo, eu vou dizer que isso aqui é uma derivação prefixal. Derivação prefixal ou prefixação, mas geralmente cai derivação prefixal.
Quando eu coloco aqui agrego um sufixo a uma palavra, eu tenho aqui uma palavra, né, formada por derivação sufixal ou sufixação, mas geralmente cai derivação sufixal. Quando eu tenho palavras que são formadas com prefixo mais sufixo, que é o caso dessas duas aqui, eu vou dizer que essas palavras são formadas por derivação prefixal e sufixal. Ok? E essa aqui, pessoal, vai ter uma diferença, porque olha só, nessas duas aqui eu digo que a derivação é prefixal e sufixal. Por quê, Diogo? Porque eu posso, por exemplo, retirar o prefixo e a palavra que sobra existe na língua portuguesa. Então, se eu tirar o in, eu tenho a palavra felizmente, né? Ou se eu tirasse o mente, eu tinha a palavra infeliz. Aqui mesma coisa, deslealdade. Se eu tirar o des, eu tenho a palavra lealdade. Se eu tirar o dade, eu tenho a palavra desleal. Não é isso? Então eu posso tirar um ou outro, tá? Ou seja, eu entendo que eles não dependem, eles não estão agindo ali em conjunto. Então eu digo que a derivação é prefixal e sufixal. Diferente daqui, pessoal. Porque olha só, em desalmado, se eu tirar o prefixo des, eu não tenho a palavra almado, não é isso? Se eu tirar o do aqui, o ado, né, aqui, por exemplo, eu não vou ter a palavra desalma, né? Enfim, almado não tem. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente entende que o prefixo e o sufixo foram colocados ao mesmo tempo. Eles funcionam em conjunto, tá? Então, eu teria que tirá-los aqui, ó. Né? Aqui, na verdade, vai ser só o do, né? Que eu vou ter que tirar para ficar alma. Então, eu tinha a palavra alma e coloquei o des e o do ali para formar desalmado. É porque ficou o sufixo é ado também, né? Mas aí alma, ado, o a com a, enfim, né? Então, eu tenho o prefixo des e o sufixo ado. Vai ficar só a palavra alma. Tranquilo? Nesse caso aqui, eu não posso dizer que é a derivação prefixal e sufixal. Nesse caso aqui, pessoal, eu digo que é a derivação parasintética ou parassíntese. Mas geralmente cai como derivação parasintética, tá? Assistam a essa explicação novamente. Isso tem que ficar muito evidente aí na cabeça de vocês, porque derivação cai muito em prova. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Dos 6 tipos de derivação existentes na língua portuguesa, 4 formam-se por acréscimo de afixo. Isso, 4, ó. A prefixal, a sufixal, a prefixal e sufixal e a parasintética. 4, né? No caso de amanhecer, que se formou por... Vamos lá, pessoal. É só escrever. Amanhecer. Eu tenho a palavra, o substantivo manhã. Manhã, não é isso? Aí eu coloquei um prefixo, ó, a, e coloquei um sufixo. Mas pensa bem, pessoal. Eu posso ter só amanhã? Ah, Diogo, mas tem a palavra amanhã. Não, é outra situação. Se eu tirar esse ser aqui, eu vou ter a palavra amanhã, ligado a manhã. Tem alguma coisa a ver? Não. Se eu tirar o a, vai ficar manhãcer, né? Opa, aqui eu botei um manhã, né? Aqui ele vai mudar, né? Tudo bem, vai ficar amanhecer. Aqui, quando eu coloquei o sufixo, né? Ele acaba mudando aqui para o e, tá? Se eu tirar o a, por exemplo, ia ficar amanhecer. Não existe essa palavra na língua portuguesa. Então, eu entendo que o prefixo e o sufixo precisam estar aqui em conjunto, em dupla. Eles funcionam ao mesmo tempo, eles foram colocados ao mesmo tempo ali na palavra primitiva, para formar uma nova palavra. Nesse caso, a gente já viu, acabou de ver ali ainda há pouco, que eu tenho a derivação parasintética. Tá bom, pessoal? Diogo, essa derivação regressiva, o que é? Derivação regressiva, pessoal, também leva o nome de deverbal. E por que chama regressiva ou deverbal? Regressiva porque ela perde, diferente das outras. Então, por exemplo, eu tenho aqui o verbo, por exemplo, aqui, beijar. Tem o verbo beijar. Tá? Aí, por regressão, ou seja,
uma derivação de verbal, eu posso formar um substantivo abstrato a partir do verbo beijar. Beijar, beijo, né? Cheirar, cheiro, tá? Então, eu formo um substantivo, olha, ele perde, na verdade, né? Ele é regressivo e eu formo uma outra palavra, tá? Então, o verbo forma um substantivo abstrato, beleza? Tem que tomar cuidado porque se o substantivo for concreto, por exemplo, tem o verbo ancorar e tem o substantivo âncora. Nesse caso, como âncora é um substantivo concreto, aí eu não vou dizer que é deverbal. Eu vou dizer que o substantivo âncora formou o verbo ancorar por meio de derivação sufixal. É outra situação, tá? Então, quando o verbo forma substantivos abstratos, eu digo que essa derivação é a regressiva ou deverbal. Beleza? Pessoal, vamos para a última questão dessa aula. Questão de número 10. Vamos lá. As palavras da língua portuguesa podem ser formadas a partir de um ou mais de um processo. Isso, existem alguns processos, tá? Inclusive, revejam esses processos, tá? Aqueles que eu não falar aqui, revejam. Nas opções abaixo, as palavras em destaque apresentam um processo de formação que é comum a todas elas, ou seja, 4 têm o mesmo processo de formação, exceto aquela que está disposta na sequência da opção. Vamos lá, pessoal. Olha só. É uma situação bem comum, tá? Vamos pensar num verbo. Verbo cantar. Ah, Diogo, cantar é verbo. Beleza. Mas se eu puser um determinante antes do verbo, por exemplo, o determinante, o artigo o. Quando você fala, nossa, eu admiro o cantar dos pássaros, isso aqui, pessoal, já passou a substantivo. Isso aqui agora já é um substantivo. Qualquer determinante que eu puser, se eu puser um determinante na frente de qualquer palavra ou de qualquer expressão, eles têm a capacidade de substantivar essa palavra ou expressão que estão pospostas a esse determinante, tá? Então, ó, aqui eu tenho determinante, artigo indefinido, aqui eu tenho determinante, artigo definido, aqui eu tenho determinante, artigo definido, um determinante, artigo definido e um determinante, artigo definido. Ou seja, tudo que está ali não é verbo, tudo que está ali é substantivo, tá? Então, quando eu falo toda cadeira produz um ranger. Isso aqui é um substantivo. O borbulhar, substantivo. O choramingar, substantivo. O estalar, substantivo. E lar é substantivo mesmo, né? O que acontece, pessoal? Essas 4 aqui, ó, nós tivemos realmente uma formação. Na verdade, não é nem formação de outra palavra. Esse processo aqui a gente chama de derivação imprópria. Ele está mais ligado a semântica do que a morfologia. Por quê? São aqueles casos, por exemplo, em que eu transformo um adjetivo em substantivo, né? Quando eu falo assim, menino belo, aí belo é adjetivo, derivação imprópria. Mas quando eu falo assim, eu gosto de ir a museu porque eu gosto de apreciar o belo, né? O belo agora é substantivo, tá? Então, eu posso dizer assim também, menino bonito. Ou então, ia lá, o bonito chegou. Né? Eu posso dizer assim, aquele cara é um moleque. Moleque é adjetivo. Mas se eu falar assim, olha, aquele jogador deu um drible moleque na hora do jogo, um drible moleque, né? Nesse caso, moleque, que seria substantivo, agora aqui, ó, é adjetivo também, tá? Brasil é um substantivo próprio, Brasil. Mas eu posso falar, olha, se nós formos visitar certas regiões do país, existem vários Brasis aqui bem complicados. Eu transformei Brasil agora num substantivo impróprio. Então são essas situações em que uma classe de palavras passa a outra, né? A gente chama esse processo de derivação imprópria, que é um processo semântico. Mas nos editais, né, costuma vir dentro do conteúdo de formação de palavras, beleza? Nas 4 primeiras, realmente, palavras que originalmente eram verbos no infinitivo viraram substantivos. Ranger é verbo, mas um ranger, substantivo. Borbulhar é verbo, mas o borbulhar, substantivo. Choramingar é verbo, mas o choramingar, substantivo. Estalar é verbo, mas o estalar, substantivo. Então essas 4 passaram pelo processo de derivação imprópria. Eram verbos, mas nesse caso foram usadas como substantivo. Agora, lar, pessoal, lar é lar. Lar é substantivo. Lar é substantivo na sua essência.
né? Então assim, Diogo, mas de onde vem lar? Pessoal, aí nesse caso aqui você teria que saber que lar vem do latim, larum, mas assim, na prova não interessa. Você tem que conseguir olhar para cá e pensar assim, pensando só no português, esquece latim, esquece grego, pensa no português. Quem deu origem à palavra lar? Ninguém. Lar é palavra primitiva, né? Ou seja, ninguém deu origem a essa palavra, é primitiva, tá certo? E lar é um substantivo. Ou seja, sinônimo de casa, de moradia, de morada, né? Às vezes de família, tá? Então ela já é um substantivo. Então não houve qualquer processo aqui de formação de uma nova classe de palavra, diferente do que aconteceu nas 4 primeiras. Beleza, pessoal? Então por isso que a resposta aqui é a letra E. Maravilha? Tranquilão? Então olha só, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi bem comprida, né? Eu quis corrigir 10 questões aí. Vai ser um prazer tê-los conosco. Um abraço, tudo de bom, força!